Seja bem-vindo a mais essa aula, onde eu vou falar para você 3 tipos de farinha que você pode estar utilizando para poder estar fazendo os pães de fermentação natural na cozinha da sua casa. São 3 farinhas que eu já testei, que eu já utilizei, que você pode facilmente encontrá-las nas prateleiras dos supermercados da sua cidade. Se por acaso você não tiver essas farinhas, também vou te dar dicas aqui o que você pode fazer com as farinhas disponíveis na sua cidade. Então, se você já tentou fazer pães e não sabe qual farinha certa utilizar, essa aula é o ideal para você, tá bom? Vamos lá? Olha só, a farinha é o principal ingrediente para poder fazer o pão, isso todos nós sabemos. E os pães de fermentação natural são pães de longa fermentação. A longa fermentação exige um pouco mais da farinha para que, durante esse longo processo, a fermentação possa fazer todo o trabalho que ela precisa fazer para poder deixar o pão mais saboroso, para poder deixar o pão mais nutritivo. Eu não entendia essa parte quando eu comecei a fazer pães e achava que qualquer farinha dava para poder fazer pão. Como vocês me conhecem, já faço pão desde muito pequeno e não tinha ideia da importância da farinha. Existem farinhas fracas, farinhas fortes, farinhas para longa fermentação, que é o nosso caso. Trabalhar com farinha de longa fermentação. Então ela precisa ter uma qualidade boa da proteína, uma qualidade boa aí, para poder ela aguentar esse tempo todo de fermentação. E isso que diferencia umas farinhas das outras. Agora, você não precisa se preocupar com a qualidade da farinha, porque graças a Deus no nosso país, isso já há bastante tempo, não é de hoje. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira especialização em 2015, que eu fiz uma especialização espanhola, fiz uma especialização francesa, e todos os dois padeiros, tanto o padeiro francês quanto o padeiro espanhol, dizem para mim, padeiros não mestres, que são excelentes profissionais, onde passaram a maior parte do conhecimento que eu tenho hoje, e eles falaram que no Brasil nós temos farinhas de excelente qualidade. Então você não precisa ficar na busca desesperada para encontrar farinhas importadas, enquanto que na prateleira do supermercado da nossa cidade, você tem farinhas boas. E olha, eu me surpreendo cada vez que eu pego uma farinha para poder testar. Olha o exemplo dessa farinha aqui, a farinha Globo. Eu tenho aqui 3 tipos de farinha que eu vou falar para você. A rosa branca Premium, a farinha Primor e a farinha Globo, tá? São 3 farinhas que são muito comuns de achá-las no supermercado. Eu estou falando isso aqui da minha região, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, mas eu falo para o país inteiro. E de repente, na região que você está falando, pode ter um pouco mais de dificuldade para poder encontrar determinados tipos de farinha. Primeiramente, eu vou falar dessas 3 aqui, tá? Olha só, essa farinha aqui, por exemplo, a Globo é a farinha mais baratinha que tem. Eu também costumo fazer bolos para fora, bolos caseiros, trabalho ainda muito com isso, juntamente com pão artesanal, tá? E farinha para fazer bolo, você precisa de uma farinha fraquinha. Por quê? No momento em que eu bato a farinha, eu desenvolvo o glúten. O glúten é importante para a formação do glúten. Para você que me acompanha aqui, você vai saber que a estrutura do glúten é como se fosse um colchãozinho, né? Como se fosse a estrutura de um prédio. É ele que vai sustentar toda a panificação, toda a fermentação, toda a estrutura da massa para que eu tenha um pão de qualidade. As pessoas falam muito mal do glúten, né? E sem ele não é possível fazer esses pães. Na verdade, até existem pães sem glúten, que não é o caso, não é o que eu falo aqui, mas precisa se colocar outros ingredientes para que possa formar essa estrutura do glúten. A estrutura do glúten é como se fosse uma esponjinha. Já pegou aquela esponja natural, tá? Que ela é cheia de buraquinhos? Então, aquilo ali chama-se rede de glúten. Ela vai reter o gás carbônico da fermentação, aonde a fermentação vai fazer o seu trabalho, vai expandir, vai arejar a massa. Não só vai arejar, fazer o pão crescer, como a fermentação também vai liberar nutrientes e aromas ao pão. Então a estrutura do glúten é extremamente importante para a qualidade final do pão, tá bom? E ela não é o vilão, tá? Não vilã igual muitas pessoas falam por aí. Tá? Ela é muito importante para isso. E para eu ter uma boa rede de glúten formada, eu preciso de uma farinha de qualidade, uma farinha que me fortaleça uma proteína de qualidade, porque o glúten é formado por 2 proteínas, a creatina e a glutenina. Em contato com a água, ela começa a se formar e eu tenho a minha rede de glúten. Se eu estiver falando rápido demais, você tem a vantagem de estar no YouTube, que você pode desacelerar esse vídeo, onde eu vou falar mais devagar para você. Estou tentando ser mais objetivo
para você dentro dessa aula, mas você pode desacelerar, você também pode voltar e assistir tudo novamente, porque a informação que eu estou te entregando aqui é muito importante se você quer entender esse mundão da fermentação natural e fazer pães de qualidade, pães artesanais de excelente qualidade. O caminho é esse aqui. Então presta atenção nessa técnica que eu estou falando aqui, né? Igual o objetivo das minhas aulas não são para passar receitas, porque receita tem um monte por aí. Agora, técnica, não. As técnicas é que vai deixar você chegar longe. Essas são as técnicas que vai deixar você sair de uma simples receita de pão italiano para uma receita de multigrãos. Olha só que esse pão tá maravilhoso e é isso que eu quero ensinar a você. Tá bom? Se você me acompanhar aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Não perca essa oportunidade, porque aqui toda semana eu posto conteúdos relevantes para você dominar essa arte da fermentação natural e fazer pães artesanais na cozinha da sua casa de forma bem simples e descomplicada. E o melhor disso tudo, tudo gratuito, vai estar aqui nesse canal, então não deixa de me seguir. E por favor, curta esse vídeo se você não fez isso ainda, para você continuar recebendo em primeira mão esses vídeos e para que possa ter relevância para outras pessoas também que querem aprender. Eu decidi que eu quero levar para o Brasil esse meu conhecimento, fazer com que as pessoas possam fazer esses pães de qualidade na cozinha dela, porque eu já passei por muita dificuldade. Eu achava que precisava de farinhas importadas, eu achava que precisava de fornos especiais, de equipamentos especiais, de aditivos especiais para fazer um pão que nem esse aqui, com essa pestana bem definida, desenvolvido, crocante por fora. E não precisa de nada disso, gente. É isso que eu te ensino aqui, são as técnicas para você alcançar esse objetivo. Então fica comigo aqui, curte esse vídeo, assista até o final, que eu vou falar informações importantes para você que quer dominar essa arte. Tá bom? Então a rede de glúten é de extrema importância para o desenvolvimento do pão. É ela que vai reter o gás carbônico da fermentação para o pão poder se desenvolver, o pão poder crescer e fica ótimo, bonitão, do jeito que você quer. E a farinha está diretamente ligada a isso, porque você precisa ter uma farinha de qualidade, tá bom? E eu fiquei falando nesse vídeo aqui 3 farinhas que você pode estar utilizando. Bom, entre as farinhas disponíveis no supermercado, escolha sempre a número 1. Na verdade, eu nunca vi número 2, tá? Você pega a farinha aqui, ó, você vai ver, ó. 1 kg de farinha tipo 1, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Todas elas têm essa informação. Eu só tive a tipo 2 uma vez na minha vida, quando eu entrei no Senai para poder dar aula. Que lá as compras são feitas para o processo de licitação. E eu não sabia, não amarrei o meu pedido. Fiz o pedido lá de 100 kg de farinha. Não pede tanto farinha assim para poder dar aula, não. Uns 100 kg de farinha para poder... 100 quilos, não. Para poder dar aula. E passou para o RH, setor responsável por compra, e eles fizeram a compra da farinha para mim. Chegou uma farinha tipo 2, que farinha horrorosa, nunca tinha visto uma farinha tão ruim na minha vida. A farinha tipo 2, ela vem com mais teor de cinza, ela é mais escura, ela é mais fraca. Então, nem pão de massa enriquecida, que são os pães de massa doce, pão que leva gordura, pão que leva açúcar, pão que leva ovos, que são ingredientes naturais, que são aditivos naturais que favorecem o fortalecimento do glúten, que deixa a massa mais bem desenvolvida, deu para eu fazer, não consegui fazer nem pão de hot dog com aquela farinha de tão horrível que ela era. Então, fuja da farinha tipo 2 se na sua região ela estiver disponível para ir. Essas farinhas não servem para fazer pão. Escolha sempre a farinha tipo 1. Essas sim vai dar para fazer diversos tipos de pão. Aí, entre as farinhas tipo 1, eu tenho a farinha premium e as farinhas comuns. Tá? Eu vou te explicar a diferença dela aqui agora. A farinha premium é uma farinha melhor, ela é mais clarinha, ela é especial para você poder fazer pães que nem esse daqui. Cachorro chato, né, gente? Pelo amor de Deus, atrapalha o meu vídeo, mas é assim mesmo. Eu tô gravando na minha casa, não tem estúdio, não tem nada, parede, anti-reflexo de áudio, essas coisas todas, não tem. Me perdoe pelo barulho. Tá bom? Mas vamos lá, espero que tenha dando para você poder ouvir, né? Cachorro do vizinho colabora comigo aí. Deixa eu fechar a janela aqui para ver se melhora. Só um minutinho. Pronto, voltei. Eu acho que agora melhora. Tá? Então escolha sempre a farinha tipo 1.
Entre a farinha tipo 1, existe a Premium. A Premium é uma farinha especial para você poder fazer esse tipo de pão. São pães de massa pobre. O que são pães de massa pobre? São pães que não levam outros ingredientes além da farinha, água e sal. Isso são pães de massa pobre. A partir do momento em que eu agrego outros ingredientes, você pode acompanhar sobre a função dos ingredientes em outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal, que está disponível para você gratuitamente. Você vai entender a relevância de você agregar outros ingredientes à sua massa. Quando eu faço uma massa mais enriquecida, que leva gordura, ovos, açúcar, né, eu posso estar utilizando a farinha comum. Tá? A farinha Premium é ideal para esse tipo de pão de massa pobre, que ele vai deixar o pão mais crocante por fora, o miolo mais desenvolvido, mais levinho por dentro. Se você vai fazer uma massa enriquecida, você pode estar utilizando a farinha comum. Mas nada te impede de estar fazendo uma massa enriquecida com farinha Premium, vai ficar melhor ainda, e nada te impede de estar fazendo um pão de massa pobre com farinha comum. A diferença está o seguinte na longa fermentação. Geralmente a farinha Premium, ela absorve mais água, é um pão de mais hidratação, que fica melhor ainda. Quanto mais eu hidratar esse pão, quanto mais água eu colocar na minha receita, melhor resultado ele vai ter. Esse farinha Premium, ela aguenta uma fermentação mais longa ainda. Normalmente eu faço os meus pães de 12 a 24 horas. Eu começo a fazer os meus pães no finalzinho do dia, aí à noite ele cresceu um pouquinho, eu coloco eles num baretão, num cesto de fermentação, já modeladinho, e no dia seguinte eu asso ele. Eu deixo ele passar 12 horas na geladeira. Mas você pode fazer com 24 horas de fermentação, e tem gente que faz até com 48 horas de fermentação. Mas para isso você precisa de uma farinha aí sim, você vai precisar de uma farinha que aguente uma fermentação mais longa, porque durante essa maturação, desse tempo que ele está na geladeira, a fermentação começa a consumir os açúcares, essa proteína, esses açúcares presentes na farinha, ela vai consumindo, né? E o seu pão vai ficando fraco. Né? Quanto mais tempo ele ficar fermentando, mais fraco ele vai ficar. E chega na hora do forno, você coloca ele para assar, o seu pão não tem resultado. Tá? É por isso, exatamente por isso. Porque a farinha não é indicada para uma longa fermentação. E de repente você precisa dar uma fermentação mais curta. O ideal para você que está começando, tente com a fermentação de no máximo 12 horas. É o ideal para você. Eu testo essa farinha aqui com 12 horas. Perfeito, meu pão sai lindo, meu pão sai bonitão. As pestanas ficam abertas, ficam bem definidas. Perfeito, posso utilizar aí. Depois que eu já estiver dominando a arte da fermentação em 12 horas, aí eu vou fazer testes diferentes. Vou fazer uma fermentação de 18 horas e utilizo a mesma farinha. Tá? Vou lá, pego essa farinha aqui, vamos ver como é que ela tá. Eu estou dando um exemplo aqui da farinha Premium, mas você pode utilizar a farinha comum. Você precisa fazer testes. Isso serve também caso não tenha nenhuma dessas 3 marcas disponíveis no supermercado da sua cidade. Essa farinha rosa branca Premium aqui é excelente. A Primor é excelente. Essa daqui é excelente. Sendo que essa daqui aguenta mais hidratação, absorve mais água e ela aguenta um período maior de fermentação. A longa fermentação, quanto mais tempo ele ficar fermentando, mais nutrientes eu vou liberar para o meu pãozinho, mais sabor eu vou liberar, aqueles sabores complexos que pertencem apenas aos pães de fermentação natural, os pães de longa fermentação, é dado durante a longa fermentação. Então, quanto mais longa for a fermentação, mais diferenciado e complexo será o aroma do meu pãozinho. Então, por isso, é o objetivo da gente elevar o tempo de fermentação. Só que para isso eu preciso de uma farinha de boa qualidade. E você precisa, essa daqui aguenta 24 horas de fermentação numa boa. Essa daqui eu recomendo você utilizar apenas 12 horas no máximo de fermentação com elas. De 8 a 12 horas para poder dar um pão com uma pestana bem aberta. Vai ficar um pão bem levinho, com um miolo bem definido, com aquelas alvéolas todo bonitinho. Eu recomendo você estar utilizando esse tempo de fermentação aqui. Agora, gente, fica ligado no tempo de testes com as minhas farinhas. Igual eu falei para você aqui agora. Você pode testar. Só que para você testar, o ideal é que primeiro você tenha obtido resultados já. Para você obter resultado, a primeira coisa que você precisa fazer, você que está começando agora na panificação artesanal, você precisa fazer um pão italiano, que é a receita básica da fermentação natural, com até 12 horas de fermentação, em que ele desenvolva, consiga essa caramelização, consiga essas pestanas abertas. Depois que você conseguiu atingir esses resultados, aí eu vou partir
para receitas diferentes, para métodos diferentes, quanto maior tempo de fermentação, receitas diferenciadas, como um pão de abóbora, um pão de batata roxa, igual eu estou fazendo, tem isso já presente lá no meu curso, entendeu? Esses pães são maravilhosos, são deliciosos, mas primeiro você precisa dominar o básico, conseguir fazer um pão italiano com pelo menos 12 horas de fermentação. A hora que você conseguir fazer isso com determinado de farinha, aí você pode partir para outras receitas, você pode partir para outros testes. Você dá mais fermentação, dá mais tempo de descanso para sua massa. Então o segredo está em testar. Não existe eu falar para você, pegue a farinha tal e faz em tanto tempo. Não, eu te dei aqui a dica de 3 farinhas que você pode estar utilizando na sua produção para poder fazer lindamente os seus pães, que são essa daqui que eu uso elas direto e elas me dão grandes resultados. Mesmo sendo a quantidade de proteínas presente nela, que eu já te expliquei isso no outro vídeo. Bom, por exemplo, aqui ó, a rosa branca Premium, ela contém 10% de proteínas, tá? A Primor, ela me diz que tem 13% de proteínas. E aqui, também, se eu não me engano, proteínas 13%. E olha, eu testei, é verdade, elas dão excelentes pães. A diferença entre elas é que essa daqui, eu já falei isso, né? Então vou falar de novo. Essa daqui dá um miolo mais claro e essa aqui dá um miolo mais amarelado, mais escuro. Então vai dar sua preferência. Se eu quero aquele pão com aquele miolo mais clarinho, um pão de massa pobre me permite um miolo mais clarinho. Um pão de massa enriquecido, em que eu vou agregar ovos, vou agregar manteiga e farinha, e esse miolo não vai sair branquinho, né? Porque só o ovo já vai dar coloração à massa, tá? O açúcar costuma também, tá? Se você quer entender mais sobre agregar ingredientes diferenciados à sua massa, existe um vídeo no meu canal que você pode estar assistindo e você ficar mais por dentro, caso você ainda não saiba. Eu já falei isso, volto a repetir, porque isso é de extrema importância para você dominar essa arte. Tá bom, gente? Então aí, tá? Eu expliquei para você basicamente sobre esses 3 tipos de farinha que você pode estar utilizando para poder fazer os pães de fermentação natural de forma bem simples e bem descomplicada aí na cozinha da sua casa. Tem a farinha Premium, que é ideal para fazer pães mais crocantes por fora e miolos macios, tipo pão italiano, que são de massas pobres. Tem as farinhas comuns, que você também pode estar fazendo esse tipo de pão, mas cuidado com o tempo de fermentação. Ela não aguenta um longo tempo de fermentação, mais do que 12 horas, e também não aceita muita hidratação. O ideal é que eu trabalhe aqui em torno de 65% de hidratação, no máximo a 70%. Se você quer entender o que eu estou te falando, vai para as aulas de ingredientes, onde eu explico mais detalhadamente o que é hidratação, as proporções dos ingredientes que entram na massa, tudo isso. E essa daqui aceita uma hidratação mais alta, de 75% a 80% de hidratação. Quanto mais água eu coloco na minha receita, mais ela se desenvolve, melhor ela fica. Então isso traz benefícios ótimos para mim. Então, resumindo aqui, se você não tiver nenhuma dessas marcas de farinha, você precisa testar outros tipos de farinha que já estão presentes no supermercado, porque a maioria delas são boas. E você evite, sai fora da farinha tipo 2, caso ela esteja disponível no supermercado, nas prateleiras dos supermercados da sua cidade. Elas não servem para fazer pães. Aliás, eu consigo tirar pães com qualquer tipo de farinha, mas primeiro eu preciso entender o que ela entrega para mim, como que ela funciona, aí é um pouco mais complexo você entender, porque tem farinhas que precisam de mais tempo de descanso, tem farinhas que só aceitam uma quantidade de descanso pequenininho, mas aí você vai ter que aprofundar um pouco mais os seus estudos. Aqui é a base que você precisa saber para poder começar a fazer um bom pão. Tá? Então pega a farinha presente nos mercados de cidade e teste. Existem também umas farinhas especiais para panificação artesanal. Eu testei até ela aqui. A Dona Benta especial para fazer pão artesanal. Caríssima, mais de R$10 o quilo dela. Essa farinha aqui, a mais baratinha, está custando entre menos de R$3. Eu pego ela direto na promoção a R$2,75. Essa daqui R$3 um pouquinho. Essa daqui já vai para R$5 o quilo. Tá? As farinhas importadas estão R$20, R$25 o quilo, se você quiser importar. E não tem necessidade. Olha só, essa farinha baratinha aqui dá quase o mesmo resultado que essa daqui. Tá bom? A farinha Dona Benta está custando mais de R$10 o quilo. E sinceramente, eu achei que ela perdeu para essas farinhas aqui, que existem outros vídeos nas minhas redes sociais em que eu fiz o teste entre elas e comprovaram para mim que
essas farinhas comuns deu mais resultados do que aquela. Então você vai se surpreender a partir do momento que você começar a fazer seus pães em casa e começar a testar farinhas diferentes, você vai se surpreender com o resultado. Então não fique preso a farinhas especiais, não fique preso a farinhas caras. Claro, eu só falo para você, se você tiver a oportunidade de trabalhar com uma farinha premium, pegue ela, porque vale a pena, tá bom? Dá excelente resultado, muito fácil de trabalhar, os pães ficam, ó, supimpa. Se você não tiver, optem por uma dessas aqui, que dão pães excelentes. Gente, tá aí uma dica simples, direta, procurei ser bem direto, bem simples. Existem muita coisa que você precisa saber sobre a farinha, mas isso tem outro vídeo onde eu dei uma aula completa sobre as propriedades da farinha, a função da farinha na massa, como cada um, onde eu falo sobre farinha forte. Mas se você quer saber um pouco mais, vá para um outro vídeo se você não assistiu ainda. Pode procurar lá no meu canal, tá bom? Os segredos, desvendando os segredos das farinhas, você vai ficar por dentro. Mas tá aí. Espero ter te ajudado com esse conteúdo. Aproveite, faça bastante pão. Cada vez que eu faço pão, eu me apaixono ainda mais pela panificação artesanal. Esses pães deliciosos e maravilhosos. E saudáveis também. Isso é muito bom. Faça bom proveito você também nessa aula. Obrigado por estar até aqui. Não deixe de deixar o seu gostei aqui no canal, por favor. Tá bom? Até mais, até a próxima aula. Obrigado por me acompanhar até aqui. E já estou falando demais.